Fala galera, vamos falar um pouquinho de atualidades, já que tivemos uma questão geopolítica muito importante acontecendo nos últimos dias aí, que foi a visita de uma pessoa ligada ao governo dos Estados Unidos ao território de Taiwan, e isso trouxe uma situação muito delicada do ponto de vista diplomático, reações na geopolítica internacional, reações da China. Mas eu queria falar para você conhece a guerra civil que deu origem a essas tensões entre China e Taiwan? Então vamos tentar entender também o envolvimento dos Estados Unidos nessa questão doméstica entre os dois territórios vizinhos lá no continente asiático. Pessoal, a recente visita da parlamentar americana a Nancy Pelosi à ilha de Taiwan desenha mais um episódio da desavença histórica entre China, Taiwan e também os Estados Unidos. Este como terceiro elemento importante. O governo chinês, que considera a ilha parte do seu território, viu como uma provocação a parada da presidente da Câmara Americana na capital, lá em Taipei. Os Estados Unidos, por sua vez, não reconhecem Taiwan como um estado, mas nutrem relações com a ilha, mantendo uma política de certa ambiguidade estratégica, o que é extremamente dúbio. Para entender esse jogo geopolítico de interesses, de tensões, é preciso retomar o contexto histórico da Revolução Chinesa, que foi onde essa relação conturbada aí se iniciou. Então vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Civil, que foi extremamente marcante e importante para entender os desdobramentos dessa visita norte-americana ao território de Taiwan e toda essa situação geopolítica delicada no momento. Então, a Revolução Chinesa de 1949 foi o resultado de uma longa batalha iniciada logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, lá em 1921, com a fundação do Partido Comunista Chinês, o PCC. Os comunistas consideravam que a instauração da República em 1911 e a chegada ao poder do Partido Nacionalista não resultaram de um Estado efetivamente soberano, nem proporcionaram reformas sociais profundas que melhorassem de fato a vida dos trabalhadores urbanos e também rurais chineses. Desde então, a China viveu períodos alternados de guerra civil entre nacionalistas e comunistas e períodos de aliança, nos quais esses dois grupos lutaram juntos contra as agressões estrangeiras, como por exemplo a invasão japonesa na década de 1930 e no decorrer da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra e a expulsão das forças japonesas do território chinês abriram um novo período de acirrada disputa de poder entre nacionalistas e comunistas. O líder dos nacionalistas, Chiang Kai-shek, não resistiu aos avanços dos guerrilheiros camponeses comandados pelo líder comunista Mao Tse-tung. Em 1º de outubro de 1949, Mao proclamou a República Popular da China e reorganizou o país nos moldes comunistas, com a coletivização das terras e a expropriação das grandes empresas que passaram para o controle estatal. Chiang Kai-shek se refugiou na ilha de Taiwan, também conhecido como Formosa, e fundou a República da China. Ainda hoje, Taiwan se auto-intitula a verdadeira China, mas é considerado uma província rebelde pelo governo de Pequim. O reconhecimento mundial em relação à situação de Taiwan. Quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, a China foi um dos seus membros fundadores. Mas após o fim da Guerra Civil, em 1949, foi Taiwan que passou a ocupar o assento destinado à China na ONU. Essa situação durou até 1971, quando a China continental ingressou na ONU, obrigando Taiwan a deixar a instituição. Desde então, o poder político e econômico da China se impõe, obrigando todos os países com que mantêm relações diplomáticas a cortarem os laços oficiais com Taiwan. Mas esse isolamento político não significa também o isolamento econômico. Taiwan possui uma economia dinâmica e se tornou um dos principais exportadores da Ásia, mantendo relações comerciais com todo o mundo e participando de blocos econômicos regionais importantes. Na prática, tem todas as condições que a definem como um país, como um governo próprio eleito democraticamente, instituições sólidas, uma moeda nacional, forças armadas e um território delimitado. Lembrando também que é considerado um dos tigres asiáticos da primeira geração, importante economicamente no mundo. Como os Estados Unidos se posicionam então nessa questão? O envolvimento do americano, no caso China e Taiwan, é um tanto ambíguo. Após o fim da Guerra Civil na China em 1949, os Estados Unidos não reconheceram o governo comunista de Mao Tse-tung. Já com Taiwan, os norte-americanos estabeleceram uma parceria estratégica lá em 1954, que garantiu à ilha a proteção militar dos Estados Unidos, além de vultuosos investimentos e financiamentos para desenvolver a sua indústria. A situação mudou na década de 70, em 1979, quando os Estados Unidos restabeleceram relações diplomáticas com a China comunista, reconhecendo-a perante a comunidade internacional como a verdadeira China. No
entanto, os norte-americanos fizeram questão de manter relações econômicas e também militares com Taiwan. Então, galera, nós temos aqui uma questão histórica, geohistórica muito importante, que faz com que a gente entenda essa relação delicada que se estabelece hoje entre os Estados Unidos, Taiwan e a China. A China considera Taiwan parte ainda do seu território e tem poder político, tem poder econômico, tem poder militar para a qualquer momento invadir o território. Contudo, essa situação pode gerar um desgaste geopolítico internacional muito delicado à China, o que faz com que Taiwan tenha sobrevida nessa relação. Recentemente falamos sobre isso quando comparamos a situação de Taiwan com a China com a Ucrânia para a Rússia. São questões geopolíticas delicadas que a qualquer momento podem ter reviravoltas e que a gente precisa ficar atento para poder compreender um pouquinho dessa geopolítica internacional. Galera, a gente fica por aqui fazendo aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de continuar com a gente, de acompanhar nos podcasts o Geografia em Pauta. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais geografia para você. Obrigado e até a próxima. Fui!